Olá, queridos estudantes do Descomplica. Muito prazer, eu sou o professor Douglas. E você vai estar comigo em um breve momento para a gente falar de análise e avaliação de políticas públicas. É isso mesmo. Então, como previsto na organização das aulas de vocês, dentro da matriz de políticas públicas, existem muitos temas que são igualmente importantes para a gente ir pensando esse movimento, né? E hoje a ideia é falar de avaliação dentro desse contexto da política pública. Então, vamos lá? Pega papel e caneta para anotar os pontos chaves e a gente tem uma questão já que ela é importante para o nosso tema, tá? Por que avaliar em política pública? Por que política pública exige um movimento sistemático? Então, primeiro a gente vai responder o que que é política pública, né? Dentro de avaliação, antes de avaliar, a gente precisa saber o que que a gente está avaliando. Uma política pública, ela não é só uma ideia bonitinha, né? Ideias bonitas a gente consegue fazer assim, né? Eh, mas ela precisa ser mensurável e aplicável. É um conjunto de decisões que se movimentam em ações concretas para tomada de decisão de problemas do coletivo, problemas do nosso país. Então, o ponto-chave, anota aí, é que para tudo isso envolve muitos atores. O governo, a sociedade civil, né? O setor privado, todo mundo participa. A ausência de qualquer um destes, a gente está caminhando para um outro ciclo que não discussão de política pública, tá? Então, o objetivo disso tudo é transformar uma intenção, aquela ideia bonita, né, na redução, por exemplo, da pobreza. Mas aí a gente vai precisar ser sistemático, né, com resultados concretos, né? Por exemplo, como o Bolsa Família, a gente tem resultados concretos, né? Então, a materialização, isso é importante você tomar nota, é a materialização do, da vontade política em impacto social, né? Dos esforços de todos os atores em impacto social, em impacto na minha vida e na sua vida, tá bom? Bem, dito isso, né? Dito este movimento introdutório, a gente vai ir para uma questão importante. O que que eu preciso analisar? O que que eu preciso avaliar dentro da importância dessa análise e avaliação de políticas? Eu diria que porque gastar tempo, gastar o recurso analisando e avaliando é um dos movimentos chaves para o sucesso. A resposta, né, do porquê eu preciso avaliar, analisar o tempo inteiro, né, para garantir que o seu dinheiro, o meu dinheiro, as nossas contribuições não sejam desperdiçadas e que a política pública cumpra a sua promessa. É isso. Não dá para florear muito, né? Então, avaliar é o nosso termômetro. Tudo bem? Então, ele nos permite verificar se a política pública ela está alcançando os objetivos que ela mesma propôs, né? Se ela está usando os recursos de forma eficiente. Nós sabemos que no nosso país nós temos muitos problemas com o uso dos recursos, né? De todas as ordens. E isso é uma questão preocupante. E aí as políticas públicas, dentro de uma movimentação importante, ela vem, né, dar algum norte nessa questão que é problemática. Ela tira a discussão
do campo da opinião e vai trazer para o campo dos dados, né? Vai aumentando a transparência. Então, essa outra palavra-chave importante, transparência na prestação de contas. Tá? Então, infelizmente, há de se dizer aqui, pessoal, que muitas políticas elas são implementadas sem esse rigor. E isso é um grande risco, né? Para entender melhor, então, como que a gente faz isso, a gente precisa dominar três conceitos fundamentais que a gente vai começar pela efetividade. Então, tome nota desse conceito que é importante. Bem, ah, a efetividade, né, ela é um dos conceitos mais importantes para o cidadão, né? Ela responde à pergunta: a política alcançou os seus objetivos finais? Né? Não basta a gente executar, né? É, e nisso, né? é, Pensem na política de educação em tempo integral, por exemplo, né? O objetivo não é só manter o estudante na escola por mais tempo, mas melhorar o desempenho acadêmico dele, a experiência acadêmica dele, né? Então, a medida de efetividade é o aumento, né, das notas de matemática, de português, a melhora na aquisição, né, dessas notas do estudante. Então, se o desempenho melhorou, a política foi efetiva, né? Se não melhorou, o esforço foi em vão. Veja como é grave a questão, né? A política foi efetiva, melhorou. Não foi, a gente gastou dinheiro em vão. Recursos públicos, o valor dos seus impostos foi jogado pelo ralo. Então, a gente precisa também falar sobre como a gente usa os recursos, né? Bem, e nisso a gente tem a eficiência e a relevância, né? Então, veja, se a efetividade olha para o resultado, a eficiência vai olhar para o custo, né? A pergunta aqui é, a gente está gastando bem o dinheiro, né? Ser eficiente, pessoal, tome nota disso, significa usar os recursos da melhor forma possível, né? Como reduzir os custos administrativos de um programa de saúde em 30%, né? Mas a política ela pode ser eficiente, né? Ela pode gastar pouco e ainda assim ser um fracasso se não for relevante. A relevância, ela nos questiona, pessoal. Ela nos questiona. A gente está abordando o problema certo? Veja. Olha as perguntas que a gente vem fazendo. Então, não adianta ser eficiente, em construir uma ponte onde não passa ninguém, né? A política ela precisa estar alinhada com a necessidade real, da nossa população, da população daquele entorno, né, daquela comunidade. Então, como investir em internet de banda larga, né, em lugares rurais. E, e vejam, hoje nós temos grandes centros urbanos que a internet ela é quase que inexistente. Então, lembre-se, tá? Uma política ela precisa ser eficiente e relevante para ter chance de ser efetiva, né? Então agora a gente entendeu que avaliar, vamos, a gente dentro desse entendimento a gente vai ver como essa movimentação ela ganha um mergulho maior com algumas tipologias, né? Então a gente tem as tipologias como o time, né? Depois da gente entender a política, que a política deve ser relevante, né? Depois da gente ter visto que como ela deve gastar para ser eficiente,
E a gente precisa saber como avaliar, quando avaliar, né? Então, um exemplo, a avaliação, né? Uma avaliação ex ante, né? Acontece antes de tudo quando a gente estima os impactos potenciais. Veja, né? Para decidir se vale a pena investir, né? E é a análise do custo-benefício de um novo metrô, por exemplo, antes de colocar o primeiro trilho, né? Então, a gente tem a avaliação em loco, que ocorre durante a execução, né? E isso permite ajustes em tempo real, né? Outro exemplo é se a merenda escolar ela não está chegando, a gente corrige agora, não no final, né? Porque a gente vai ter estudantes com fome se a merenda não chegar, né? E o resultado, e a avaliação ex post, né? É a mais conhecida de todas, tome nota. Ela é feita depois para medir o resultado final. Então, é fundamental que a avaliação ela seja uma ferramenta de gestão e não somente um relatório final, com aglomerações escritas, né? É o time que, que é só uma parte. A gente precisa saber como a gente vai medir, né? E aí a gente pode falar de métodos, né? Que é uma questão também bastante abstrata inicialmente, né? Então, basicamente, a gente divide em duas grandes abordagens, a quantitativa e a qualitativa, tá? Então, a avaliação quantitativa, ela foca nos números. Ela vai focar nos dados com um pouco mais de qualidade, né? E nas estatísticas. Então, ela responde perguntas como quantos beneficiários reduziram a pobreza, né? Elas vão utilizar alguns questionários, surveys, né? Para fazer análise dos dados administrativos, né? E, e a avaliação qualitativa, ela busca a profundidade desses números de uma forma em que ela se mostre claramente, né, a experiência. Então, ela nos conta a história por trás do número, né? Então, o que realmente mudou na vida daquela pessoa de uma forma em que a gente possa também fazer essa leitura de um ponto de vista menos denso, né? Então, ela utilizando esses dois movimentos, qual e quanti, ela compara o grupo que recebeu a política com o grupo que não recebeu. Ela vai provando se foi realmente a política que gerou o resultado, né? Vai abrindo questões não vistas, né? Então, a gente tem aí que a gente pode dizer, de muitos desafios, né? Então, a teoria, ela é linda, né? E, como diria Paulo Freire, na prática, a teoria é outra, né? Eh, do lado técnico, o maior desafio é a falta de dados confiáveis, né? E muitas vezes o governo, né, atual, daquela gestão, não registra o que deveria registrar, né? E aí os dados eles ficam incompletos. E aí na mudança de uma gestão para outra, talvez esses dados se percam, né? O resultado ele pode ter sido causado por mil outras variáveis, né? Mas os desafios políticos, eles são os mais complexos. Gestores, por exemplo, eles podem ter medo de que uma avaliação rigorosa revele falhas da sua própria gestão ou da gestão superior a ele. E aí a pressão de montar e mostrar o sucesso é enorme, né, para o gestor, né? Implementar mudança sem ferir os egos das relações políticas, né? Então, vejam quantos desafios precisam ser superados, né? E isso exige transparência, coragem,
né? Uma boa avaliação, um bom uso dos recursos, né? E nisso, a gente tem aqui um estudo de caso aqui para a gente fazer uma análise, né? Então, para consolidar tudo isso que a gente viu, a gente aplica, né, os conceitos em um estudo real de política pública em saúde. E aí, para tornar mais claro, eu quero que você imagine um município que criou um programa para prevenir o diabetes. Pense nisso. Um exemplo fictício, né? Então, o objetivo era reduzir a incidência através de educação e atividade física. Ponto. A gente fez a avaliação ex ante e a gente estimou que 5.000 pessoas seriam alcançadas. Ex ante. A gente fez a avaliação durante a execução, a avaliação logo mostrou que 4.200 pessoas participaram, o que é um bom índice, mas o resultado final, que é a avaliação ex post, revelou que apenas três, três não, 32% dos participantes reduziram os fatores de risco. Então, veja, isso muda tudo. Então, ficou abaixo da meta de 50%. Aí a gente vai precisar ter uma boa equipe para fazer análise de dados junto com a gente. Então, a política era altamente relevante, né? Que a comunidade precisa disso, é um problema de saúde pública, né? Isso, é, e só que a efetividade ficou à deriva, né? O custo por pessoa foi muito baixo, a efetividade não se revelou relevante, né? Então, veja, ajustar a metodologia de educação para aumentar a efetividade seria uma questão aqui para melhorar esse caso, né? Então, esse é o poder da avaliação. Ele gera aprendizado para aprimorar a ação. Os dados, eles precisam caminhar junto com quem faz a análise qualitativa, que mostra os entremeios de uma pesquisa, né? E a gente faz pesquisa o tempo todo, quando a gente quer avaliar impacto, correto? Bem, e aí, bem, a gente chega ao fim da nossa jornada. E a mensagem que eu deixo para vocês, pessoal, é uma só, principal. É estar avaliando política pública e saber que estar avaliando não é política pública nos projetos que vocês estiverem. Não é luxo. É, a gente pode dizer que avaliar é uma forma de garantir que o dinheiro público ele não seja jogado de uma forma em que não se possa auditar. Então, lembre-se de uma frase, eu vou deixar aqui para vocês. Uma política pública sem avaliação é como navegar sem bússola, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E não é por aí que a gente vai se guiar, né? Política pública envolve pessoas, envolve vidas. E por isso a emergência do tema e a relevância do tema quando falamos de políticas públicas. Eu fico por aqui e nos vemos numa nossa próxima aula. Até mais, pessoal.